Olá pessoal, hoje nós vamos começar com uma nova série de vídeos onde nós vamos construir um jogo estilo corrida infinita utilizando o Construct 2. Esse jogo, pessoal, ele será parecido com este material disponibilizado pelo site do Kenny, onde nós temos um avião que tem que desviar dos obstáculos, pessoal. Qual vai ser a grande diferença do nosso jogo com relação a este material disponível? O nosso jogo, nós vamos criar um menu onde o usuário poderá escolher qual avião ele vai querer pilotar. Em determinados momentos do jogo, nós vamos alterar o cenário. Então, conforme a evolução do jogador, ele vai passar por cenários de neve, de rocha, de mata, sempre tentando desviar dos obstáculos. E o objetivo também, pessoal, é produzir o jogo do começo ao fim, para tentar disponibilizá-lo e produzi-lo para a plataforma Android, pessoal. Esta ideia, que várias pessoas vinham me perguntando como eu posso fazer para pegar um jogo feito no Construct e colocá-lo na plataforma Android. Então nós vamos criar um jogo do início ao fim, utilizando os sprites disponibilizados pelo Kenny. Então nesse primeiro momento, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os materiais que nós vamos utilizar no nosso jogo. Então, acessem o site do Kenny.nl. Neste site, pessoal, vocês vão achar a aba Assets. Dentro da aba Assets, vocês vão encontrar na última opção, ó, praticamente na página 5 dos Assets, dois itens que nós vamos utilizar no nosso jogo. Um seria esse Tap Plane, olha lá, que ele disponibiliza para a gente todos as imagens que são necessárias para criar o nosso joguinho, pessoal, de corrida infinita, Infinite Runner. Então vocês vão fazer o download desse sprite, olha lá, o Tap Plane. E também, talvez nós vamos utilizar ou talvez não, On-Screen Controls, olha lá, faça um download destas imagens, que talvez nós vamos utilizar alguns botões no nosso jogo. Feito o download dessas duas imagens, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos começar a implementar o nosso jogo. Então aqui eu vou criar, ou melhor, eu vou fechar esse projeto. Vou abrir um novo projeto. No caso, pessoal, eu estou abrindo uma outra instância do Construct, que eu quero deixar este aqui aberto por enquanto. Tá ok? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos iniciar o nosso projeto. Então eu vou vir aqui, File, New, Empty Project, e vou criar um projeto em branco. Maravilha, pessoal. Agora nós vamos definir o layout do nosso projeto. Então, primeiro de tudo, eu já fiz os downloads do nosso joguinho. Então, eu vou acessar a pasta, pessoal, onde esses downloads se encontram. Que no caso, eu deixei aqui na minha área de trabalho, ó. Então, se eu olhar aqui, eu tenho a pasta Kenny Tap Plane. Olha lá. E o que eu tenho dentro desse Tap Plane, pessoal? Todo aquele material que eu falei para vocês fazerem download, exatamente aqui dentro de Tap Plane. E o que nós temos aqui, ó? Por exemplo, Sample. É um exemplo de como você pode montar o seu jogo, da tela do seu jogo. Além disso, pessoal, olha lá, eu tenho uma imagem de preview. O que esse preview mostra, pessoal? Vamos esperar a boa vontade do nosso computador. Então, olha lá, ele mostra a imagem com todos os assets que ele disponibilizou. E o mais importante, pessoal, o arquivo de licença dele, ó.
o que ele fala para a gente? Que nós podemos utilizar todas essas informações gráficas, tanto de maneira pessoal como comercial. Olha lá. Única coisa que nós não devemos de esquecer é de dar os créditos para o Kenny ou para o endereço. Então, nós podemos criar um jogo e lançar esse jogo utilizando esses sprites, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu falei que nós íamos definir o tamanho do nosso layout, do nosso jogo. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Se eu olhar aqui no meu jogo, então aqui no PNG, ó, eu tenho todas as imagens disponíveis. Eu vou olhar o background, pessoal, as propriedades do background, e vou ver os detalhes, qual o tamanho dele. Então, qual a dimensão do nosso background? 800 por 480. Então, o nosso joguinho, pessoal, ele vai ter o quê? Primeiro eu vou mudar o nome dele. Tap Plane. E agora eu vou vir aqui e vou editar o tamanho. Qual que era? 800 por... Vamos ver aqui de novo, que eu já esqueci. 800, vamos ver, por 480. Então aqui, tamanho da tela, 800 por 480. E além do tamanho da tela, pessoal, olha lá, eu vou editar também o meu projeto. O tamanho do layout, olha lá, 800 por 480. Então, o nosso layout terá este tamanho, pessoal, 800 por 480. Maravilha. Deixa eu só relembrar uma coisa aqui. Maravilha, eu errei o nome, né? Tap Plane. Eu pus Tapu Plane. Ó. Vou salvar o meu projeto. Então, aqui em Construct 2. Vocês podem salvar onde vocês quiserem, pessoal. Vou criar uma pastinha. Tap Plane. E vou chamar o meu jogo de Tap Plane. Pronto. Criamos o nosso jogo. Perfeito. Então, agora que nós criamos o nosso jogo, pessoal, vamos editar os layouts. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nos layouts, eu vou alterar o nome do meu layout. Em vez de ser layout 1, eu vou chamar de main menu. Main menu. Por que main menu, pessoal? Esse primeiro layout vai tratar do quê? Do menu do nosso jogo, onde o usuário vai escolher o que ele quer fazer. Se ele quer jogar o jogo, se ele quer ver os créditos do jogo, tá? Então, o layout principal. E também alterei, pessoal, a folha de eventos do mesmo. Então, agora, só para nós aproveitarmos, eu também vou definir a imagem de fundo. Então, por enquanto, o que eu vou usar como imagem de fundo, pessoal? Então, vou vir aqui, tilde background. Vou dar o nome de background. Background. Olha lá. E vou inserir uma imagem de fundo. Qual imagem, pessoal? A nossa imagem dos nossos assets. Olha lá, do nosso plano de fundo que já vem com o próprio jogo. Então, pronto. Criei a imagem. Detalhe, né? Como nós estamos utilizando o tilde background, ó, a imagem se expande conforme a nossa necessidade. Perfeito, pessoal. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou definir o tamanho da imagem de fundo, que vai ser 800 por 480. Vou definir a posição dela. Olha lá. 0,0 para ela iniciar na coordenada 0. Então, pronto. A nossa imagem de fundo já está posicionada
em nosso cenário. Perfeito, pessoal. Então, inicialmente, nós vamos colocar ela aqui, só para não ficar uma imagem, uma tela em branco, sem nada. Depois nós vamos evoluir no desenvolvimento do nosso jogo. Vamos ver quanto tempo já foi, 10 minutos. Outro item que nós vamos criar agora, pessoal, vai ser o quê? O nosso avião, o nosso player. Então eu vou clicar 2 vezes. Vou criar um sprite. Olha lá. Qual sprite, pessoal? Eu vou dar o nome desse sprite de player. E vou inserir. Agora, detalhe. O nosso player, pessoal, ele vai possuir várias animações. Então, aqui, a primeira animação, ó, ao invés de chamar de full, eu vou chamar de red. Por que red, pessoal? Se nós olharmos nos sprites, olha lá, eu tenho aqui os planes, os aviões. Então, eu posso chamar o nosso player ou de plane ou de player. Eu prefiro player, pessoal. Então, eu tenho aviões azuis, verdes, vermelhos e amarelos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou importar de arquivos o quê? Os aviões vermelhos. Vou deletar o quadro em branco. Olha ali. A nossa animação, pessoal, se nós olharmos aqui, ó, ela está com a velocidade 5 e não está em loop. Então, vamos informar para ela ficar em loop infinito. Ela sempre vai ficar rodando essa animação. E se eu der um play agora, pessoal, olha lá. Ó. Fechar aqui primeiro. Olha o que vai acontecer. Nós já temos o nosso avião com a hélice rodando. Porém, está muito lento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar a velocidade. Ao invés de ser 5, vão ser 10. Então, olha lá. Vamos rodar de novo e ver como fica. Ainda está lento. Vamos colocar aqui 15. Agora eu acho que nós vamos acertar. Pronto, ficou bom. 15 quadros por segundo, pessoal. Então está aqui o nosso aviãozinho, onde ele está mexendo a sua hélice tranquilamente. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer esse mesmo processo para todas as animações. Então, olha lá, vou clicar novamente. Vou vir aqui em animações e vou criar uma nova animação. Qual animação? Blue. Então, na animação Blue, pessoal, o que eu vou fazer? Opa, perdão. A mesma coisa. Vou vir aqui. Importar de arquivos todos os aviões azuis. Deletar o quadro em branco. Vou nas propriedades da animação. Falar que a velocidade vai ser 15. E ele vai ficar em loop infinito. Além do azul, quais outras cores nós temos? Que eu não me recordo. Verde, green. Então vamos lá. Nova animação. Green. Vamos adicionar os quadros dessa animação. Vou selecionar todos os aviões verdes. Deletar o quadro em branco. Além do green, pessoal, qual que nós temos? Primeiro, vamos já aproveitar aqui. Alterar a velocidade da animação, 15 quadros por segundo, loop infinito. Qual outro avião nós temos? Então já foi o azul, o verde, o vermelho, falta o amarelo, yellow. Então aqui, pessoal, olha lá o que nós vamos fazer.
nós vamos criar o yellow. Então, no caso do nosso yellow, nós vamos importar novamente os quadros do avião amarelo. Pronto. Vou definir a velocidade para 15. E também, pessoal, eu vou fazer o quê? Loop infinito. Pronto. Então, nós fizemos o quê? Nós criamos o nosso avião e ele possui aqui 1, 2, 3, 4 animações. Que nós vamos utilizar essas animações, pessoal, para quê? Para o usuário escolher com qual avião ele irá jogar. Então, ele poderá jogar com o vermelho, com o amarelo, com o azul e o verde. Só que detalhe, né? Nós vamos inicialmente liberar para o usuário apenas 2 aviões. Um vermelho e um outro de outra cor. E as outras cores, pessoal, eles só vão poder utilizar se eles destravarem o jogo. Então, caso eles consigam, por exemplo, atingir uma pontuação mínima, exemplo, 10.000 pontos, eu destravo um avião. Se ele atingir uma pontuação de 20.000 pontos, eu destravo o outro avião. Essa será a nossa ideia. Vamos ver se nós vamos chegar neste ponto. Por hoje, nós já nos estendemos demais. Vou parar por aqui. Ajudem o nosso canal, pessoal, curtindo os nossos vídeos, comentando principalmente, deixando a opinião de vocês e compartilhando para que nosso canal cresça cada vez mais. Além do nosso canal, pessoal, de desenvolvimento de jogos, nós possuímos também um outro canal, deixa eu encontrar aqui, focado no desenvolvimento. Então, quem quer trabalhar com o Unity ou o Monogame, é muito importante conhecer a linguagem C#. E este canal, pessoal, trata bastante da questão de programação em C#. Então, fico a dica aí para vocês. Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.